Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Grande satisfação na volta e retorno do programa Organizadas. Um programa voltado para você, torcedor e torcedora, mas claro, que vai estar abordando aí uma série de assuntos voltados para a área de esporte, lazer, cultura, entretenimento e a política brasileira. Que satisfação enorme, depois de 10 anos a gente está retornando com esse grande programa que fez muito sucesso e eu espero que nos próximos dias e nas próximas gravações com os entrevistados podemos alavancar ainda mais esse grande sucesso que foi e que será o programa Organizadas. Hoje terei um grande entrevistado, um grande amigo, um grande irmão. Se conhecemos desde a adolescência, dentro da torcida, claro, Gaviões da Fiel. Um amigo que eu vou levar e estou levando, né, na minha vida. E eu tenho o maior orgulho de estar apresentando e estar entrevistando o Raimundo César Faustino, o nosso querido Capá. Fala, meu irmão, tudo bem? Bom dia, Mindu. É uma satisfação, obrigado pelo convite aí, mano. Espero atender as suas expectativas e as expectativas das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento aí. Pô, Jagunço, a satisfação é toda minha, você aí no primeiro programa desse retorno do Organizadas aqui na nossa querida TV Grito 33. E para a gente ter você aqui hoje, né, como presidente do Conselho dos Gaviões da Fiel, uma das maiores torcidas do Brasil, é totalmente satisfatório. E é claro que a gente vai iniciar com as perguntas de praxe, né, falando um pouquinho aí da sua história, sua chegada nos Gaviões, sua trajetória dentro da entidade, a sua contribuição e, óbvio, né, em relação à nossa paixão, o nosso glorioso Corinthians. Capá, como você é bem conhecido na arquibancada, dentro da torcida do Corinthians e fora da torcida do Corinthians, fala pra gente aí o teu início e o que te levou a Gaviões da Fiel. Mindu, o início na torcida a gente foi em 1988, mano. É uma herança que veio do meu pai, né, mano? Meu pai foi o cara que apresentou o Corinthians pela primeira vez pra mim. Devia ter uns 2, 3 anos, mano. E eu vi aquela loucura dele de ouvir os jogos do Corinthians pelo rádio, mano. E o desespero dele de sofrer quando o Corinthians ganhava, sofrer mais ainda quando o Corinthians perdia. Chegava a desligar a rádio, às vezes querer quebrar o rádio. A gente tinha que acalmar o velhinho, mas graças a ele eu conheci o Corinthians e a partir daí, mano, o negócio também virou uma doença. Hoje as pessoas que ficam do meu lado acham que a doença minha é maior do que a do meu pai, mano. Capaz, você é originário aqui de São Paulo mesmo ou você veio de outro estado? Como é que foi isso? Eu sou da cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, mano, e a gente veio pra cá na década de 70, mano. Eu sou de 73 e meu pai veio pra cá em torno de 75, 76, por aí. Aí foi aí que o velhinho conheceu o Corinthians e aí a família inteira herdou essa loucura aí, graças a Deus. Isso aí é a maior loucura da nossa vida. Eu me recordo que você morava ali na região do Ipiranga, mas sempre estava com a gente ali na Zona Leste, Arthur Alvim, por conta dos nossos amigos em comum, Tim Maia, Pneu, Alex Preto, Alex Branco, Espigão, né? Fala pra gente aí como é que você visualizava aquela época em relação à sua chegada no Gaviões, essa amizade que você dispõe, né? E cultiva até hoje, sobretudo em relação ao nosso querido e saudoso Tim Maia. Então, Mindu, na verdade, a minha vida ela é pautada tudo sobre a naturalidade, mano. Tudo que eu faço é passo a passo, pensando lá na frente. O meu intuito, quando eu conheci os Gaviões na arquibancada, era poder usar aquela camisa e balançar aquela bandeira e participar daquela festa, daqueles gritos lá que os Gaviões cantavam os 90 minutos. Esse foi meu primeiro intuito. A partir daí, o negócio foi criando uma proporção que eu nunca imaginava. Comecei a frequentar a sede aos sábados, ali comecei, né? Eu ficava mais de canto ali, ouvindo aquelas lendas que a gente sabe quem são, os caras que fizeram o nome dos Gaviões chegar onde chegou, mano. E ali,
quietinho, ouvindo tudo, aprendendo tudo da melhor forma possível. Aí comecei a participar do futebol, aí no dia a dia ali, aí comecei durante a semana, e ali foi pegando uma amizade, conhecendo as pessoas, escolhendo as pessoas boas da torcida, e a gente criou esse vínculo. Aí foi onde a gente teve os primeiros contatos com você, com o Tim Maia, com Robertinho, Espigão, a rapaziada toda. Aí a gente já conheceu outras pessoas de outros lugares, como Zinho, Orlando, Calaça, essa rapaziada toda da nossa geração que, graças a Deus, com todo respeito aos gordão, que ensinou tudo pra nós, mano, a nossa geração foi foda, mano. Foi a melhor, no meu ponto de vista, foi a melhor em todos os quesitos, mano. Agora, Capá, em relação, você falou muito dessa questão da nossa amizade, irmandade, desde quando você chegou. E eu me recordo muito bem de quando você adquiriu ali um terreno em Francisco Morato, cidade que você mora até hoje, né? E aí organizamos ali uma ida para a tua casa, claro que você se recorda muito bem, para bater a laje lá na tua casa, né? E você acha que essas amizades, né, que te seguem, estão aí no dia a dia, na tua vida, fez muita diferença no teu processo de formação, como homem, como pai de família, como um cara que zela sempre aí pela justiça dentro e fora da torcida organizada? Ah, menino, com certeza, mano, com certeza. A amizade que a gente adquiriu lá nos Gaviões, mano, eu acho que nem você falou, a gente vai levar pra vida toda, mano. A gente não é amigo só das horas boas, mano. A gente é amigo de qualquer situação, qualquer circunstância. E você mencionou aí um fato, mano, muito relevante pra mim, né, mano? Na época que eu tava construindo lá, mó sufoco, mano. Não tinha dinheiro pra pagar os pedreiros, mano. Inclusive meu sogro, meus cunhados que faziam a casa, mas quando chegava a parte grossa, que nem uma laje, uns enchimentos de viga, mano, não tinha dinheiro pra pagar. E, mano, e foi os amigos da torcida que me socorriam nessa hora. E por essas questões e tantas outras, mano, que eu vivo nos Gaviões, mano, pra mim foi a maior faculdade da minha vida, mano. E, nossa, eu tenho um orgulho muito grande de ter conhecido pessoas como você e como toda aquela rapaziada. E até hoje em dia, depois de 37 anos, mano, a gente se relacionar, a gente se trombar, trocar umas ideias, fazer uma resenha, um samba, mano, e se precisar para outras questões também, é da mesma forma. Sem dúvida, sem dúvida. A gente, claro, né, não teve como a gente não falar da torcida, do Gaviões, da torcida organizada, enfim, mas você sempre foi um cara também muito ativo do ponto de vista da questão da sua atuação dentro da política, chegando à vereança na sua cidade, né, e por muito pouco não sendo ali escolhido prefeito na sua cidade. Fazendo parte de uma torcida que hoje dispõe aí de mais de 140 mil associados, né? Você acha que as torcidas, de forma geral, Gaviões, mas as torcidas de uma forma geral, elas passaram a se organizar politicamente para defender os seus interesses dentro e fora da arquibancada? Então, como eu mencionei anteriormente aí, mano, na minha vida tudo foi com naturalidade, mano. Eu fui para Francisco Morato por volta dos anos 90, e lá uma cidade hoje ainda é, mas naquela época era extremamente precária, mano. A gente mal tinha esgoto, iluminação, linhas de ônibus, asfalto, essas coisas, e por fazer parte daquilo, eu não vivia ali porque eu saía para trabalhar, vivia mais nos Gaviões, mano, mas as pessoas que eram da minha família, as pessoas que eu passei a conhecer, mano, sofria muito com aquela situação. Aí quando eu comecei a parar um pouco mais em Morato, aí eu comecei a correr atrás dessas questões, mano. Por que que ali não tinha uma linha de ônibus? Por que que não tinha um esgoto? Eu ia atrás dos nossos representantes, que seriam os vereadores, né? A gente tinha pouco acesso ao prefeito. E, mano, a gente sempre se deparava com aquela situação de não achar o cara na Câmara Municipal, quando achava na rua ou em algum outro setor, o cara criava mil dificuldades, que não dava, que não podia, que não tinha orçamento, isso e aquilo. Aí eu passei a me indignar com aquilo. Aí eu falei, pô, mano, esses são os representantes da minha cidade, mano? Pra ser isso aí, acho que eu sou 2, 3, 5 vezes melhor. Não conheço nada de política, não tinha pretensão nenhuma, nem filiado ao partido era. Mas, mano, eu falei, não é possível.
Aí, a partir dali, eu comecei a pensar loucura. Aí, num dia, eu trabalhando à noite lá, peguei um papel, uma caneta, comecei a fazer os nomes da minha família, dos amigos que possivelmente estariam comigo naquela empreitada. E, a partir dali, eu vi que era um número expressivo. Falei, mano, acho que eu vou. Acho que eu tenho muito a contribuir. Se der certo, nós vamos fazer história. E aí você sabe mais ou menos como que foi, né? Sem dúvida, sem dúvida. 2 mandatos, foi isso, Capá? A primeira eleição a gente perdeu, né? A gente ficou, acho que, de segundo suplente. Mesmo assim, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque a gente foi atrás de algumas pessoas do partido para nos ajudar e, mano, é sempre aquela questão, não tem, não dá, isso e aquilo. Não conhecia a nossa força, não conhecia a nossa história. A gente nunca foi filiado a partido, então... Os caras, na verdade, menosprezou, né? Falaram, esse Zé Ruela quer o quê aqui, mano? Aí eu fui pra rua com a minha esposa, a primeira campanha foi em 2004, eu, minha esposa, o Wallace, que na época tinha completado 6 anos, não tinha carro, não tinha nada, mas 2 amigos e um sobrinho, mano. Aí a gente começou a ir pra rua, né? Os amigos tinham oferecido uns muros pra gente pintar, a gente ia pra rua com escada e lata de tinta na mão, no sol quente, mano. Nem carro tinha. E na época do muro pintado. Na época do muro pintado. E pra você ter uma ideia como o negócio era tão precário, mano. Eu chegava no local lá, não tinha um pincel, não tinha nada. Eu pegava um pedaço de bloco, um pedaço de carvão, pintava do meu jeito na parede lá e eles iam pintando por dentro, mano. E graças a... Aí perdi muito tempo pintando o muro e deixei de pedir voto. Mas naquela época eu até fugia de pedir voto, porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, meu Deus. Só sabia que eu estava indignado com a situação e então eu fugia um pouco de pedir voto. Mesmo assim, a gente obteve um número bom de votos, 522, mano. E aí o pessoal falou, puta, se nós tivesse forçado, mas não tinha o que forçar, mano. Nós não tínhamos dinheiro, não tinha nada, mano. Foi... Aí na segunda a gente foi eleito com 1.200 e poucos votos, o mais votado do partido, acho que o 3º ou 4º mais votado da cidade. Em 2012 a gente foi reeleito com quase 1.500 votos também, o mais votado do partido, novamente o 4º ou 5º mais votado da cidade. E a gente veio construindo nosso nome, com muito trabalho, muito suor, muita dedicação, mano, honestidade acima de tudo, né, mano? E aí a gente se deparou com aquela situação de falar, mano, acho que dá pra gente galgar um passinho a mais, mano. Aí a gente conversou com a diretoria dos Gaviões na época, a gente levou o projeto pro conselho, na época passou, né, mano, passou nosso nome com facilidade, mano, unanimidade. Aí a gente acabou incluindo o Antônio Goulart, que era da torcida também, pra gente fazer uma dobrada. Aí a gente começou a voar pelo estado aí, pelas sedes, subsedes, ponto de encontro, mano. Nosso nome era muito bem recebido, mano. A gente não sabe, talvez seria uma incógnita se a gente ganharia ou não, mas acho que pela primeira vez na história da torcida ia acontecer uma coisa que ia meio que abalar. Acho que foi isso aí que deu uma travada, né, com o meu problema, mas enfim. Nós estamos aí de novo e vamos lutar estamos continuando lutando. Não é meu nome, mano, mas pode ser o nome de qualquer um, mano. Inclusive o seu, né? Obrigado. Vindo de você, eu agradeço. Você é um dos caras que me levou para a política, Partido dos Trabalhadores, tanto você quanto o Puga, mano. São 2 caras que eu respeito e admiro muito. Sim. E, mano, eu nunca vou esquecer disso, mano. Se eu ajudei muito a minha cidade, mano, e eu... devemos muito a você e ao Puga, mano, porque se não fosse vocês, nunca eu chegaria onde eu cheguei. Mano. Foi muita ida de trem àquela estação, né, Capá? Muita discussão. Muita confusão, né, mano? A gente mal tinha o dinheiro do trem, na verdade, né? Mas, na verdade, quando eu vi, né, a sua atuação como vereador naquela cidade, é motivo, para mim, não só de orgulho, né, mas de satisfação, né, de provar por A mais B que, de fato... a gente pode fazer a diferença e você fez a diferença e continua fazendo a diferença lá na cidade de Francisco Morato, talvez por isso, né, hoje talvez uma das maiores referências políticas a cidade de Francisco Morato dispõe, né, eu com muita franqueza e muita sinceridade, você sabe que eu tenho,
eu espero que você volte a atuar, né, com o mesmo afinco, com a mesma disposição para ajudar aquela comunidade. Agora, Capá, as torcidas organizadas como um todo, elas dispõem aí a nível nacional de quase 3,5 milhões de associados, né? Desses quase 3,5 milhões, uma média ali de 5% está ativo, está na arquibancada, vai nos seus jogos, às quartas-feiras estão nas caravanas, vai nos finais de semana para os seus respectivos jogos. Mas boa parte delas sofre com a perseguição da grande mídia, do policiamento militar e do Ministério Público. E boa parte delas não tem representação política dentro do Parlamento Nacional e nem estadual. Você acha que essa deficiência se dá por qual motivo, capaz? É tanta força, né, que a gente dispõe, mas é tanta força, de certa forma, desperdiçada e não ter um representante dentro de uma Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro ou do Paraná, ou não ter um representante na Câmara dos Deputados. Por que que esse lance dentro da torcida organizada não tomou essa consciência e essa ciência quanto classe? Então, é uma situação complicada, mano, porque a gente vê aí na sociedade, num todo, mano, todo segmento de sociedade tem se organizado, tem se mobilizado e tem elegido seus representantes, mano, seja na Polícia Civil, Polícia Militar, Igreja Católica, Igreja Evangélica, no agronegócio, todo mundo está se organizando para defender os seus interesses, mano. E olha que esses caras nem faz tanta cagada como a gente faz, né, mano? Infelizmente é a realidade. Porém, mano, eu acho que é uma ignorância muito grande por parte das torcidas, mano, de não acompanhar o rito da sociedade, mano. A sociedade, ainda mais na questão que você falou, mano, a gente é tido como bando de vagabundo, bando de maloqueiro que não tem direito a porra nenhuma e os caras fazem da gente o que quer, mano. E enquanto a gente não se organizar e começar a usar a grande força que a gente tem a nosso favor, mano, a tendência é a gente sumir da arquibancada, sumir do estado, principalmente até da capital aqui, porque, mano, o futebol moderno tá engolindo a gente, tá excluindo cada vez mais, mano, e a gente não tá se atentando a isso, mano. Eu acho que seria um momento das torcidas se unir, literalmente, mano. Fala, mano, a partir de hoje, mano, vamos seguir uma outra linha, mano. Chega de morte, chega de sofrimento, chega de cadeia. Vamos buscar chocar a sociedade de uma outra forma, mano. A partir do momento que a gente se organizar e buscar o entendimento para que a gente lance as nossas candidaturas, mano, aí a gente vai chocar a sociedade, porque os caras sabem da nossa força, sabem da nossa união, mano, e o que a gente é capaz de fazer, mano. A partir daí, puta, aí ia ser lindo demais. E o meu sonho não acabou, mano. Não é meu nome, mano, mas a gente sabe da capacidade da nossa torcida. Eu acredito que em outras torcidas também tem pessoas com capacidade de estar atuando nessa área. E, mano, vamos pra cima, mano. Só que com coerência. A gente precisa começar a ocupar as câmaras municipais, as assembleias, a Câmara Federal, mano, as prefeituras, mano, para que a gente comece a buscar espaço, porque a gente tira pelo... Quando a gente tem jogo à noite, a dificuldade que é, mano, muitos, mano, dormem na estação, inclusive a gente que mora do outro lado lá, para nós, mano, se tiver um evento onde tem penalidade ou onde o jogo atrasa muito, ou a gente vai de ônibus, mano, ou a gente dorme na estação. Só que quando tem um evento da Fórmula 1 no Brasil, o trem, o metrô é 24 horas. Então, qual a distinção, a diferença entre nós e os burguesinhos da Fórmula 1, mano? A gente não paga imposto igual eles? Então, é isso que a gente precisa mudar, mano. Fazer a sociedade enxergar nós como pelo menos cidadão. E a partir dos nossos atos, das nossas atitudes, a gente fazer com que eles comecem a pensar de uma outra forma em relação à torcida organizada. Você colocou um ponto aí, Capá, que é de grande valia e relevância. Eu
tive a oportunidade de participar da Secretaria Nacional de Futebol, né? Até mesmo por conta dessa atuação que eu tive e continuo tendo no mundão das torcidas organizadas. E eu vi a importância de ter um cara nosso dentro desse meio, né? Porque tem uma sensibilidade de arquibancada, você acompanha full time o que os caras querem fazer para diminuir cada vez mais a força das torcidas organizadas e, sobretudo, o fato da gente conseguir, inclusive, revogar uma lei, né, que prejudicava diretamente o presidente e a diretoria executiva de uma torcida organizada, ou seja, um membro ocasionava uma problemática e a torcida e a sua diretoria executiva era penalizada. A gente conseguiu revogar essa lei da penalização em relação ao presidente e à diretoria executiva. E conseguimos colocar para a sociedade, Capá, a responsabilização do CPF e não a responsabilização do CNPJ, ou seja, a pessoa que cometer a arbitrariedade ser punida ao rigor da lei e não a instituição. E quando a gente vê essas atitudes arbitrárias por conta do Ministério Público, policiamento militar e, de certa forma, até com apoio dos clubes e da federação, quando ocorre qualquer tipo de problemática dentro e fora da arquibancada em que a torcida organizada é prejudicada, aí eu acho que, de fato, se a gente tivesse um representante dentro de uma Assembleia Legislativa ou dentro de um Congresso Nacional fazendo um discurso em defesa a esse grande movimento, talvez essas arbitrariedades não ocorria com as torcidas, sobretudo aqui, né? No epicentro das torcidas, que é o estado de São Paulo. Nesse sentido, eu quero te perguntar, a Gaviões ou as torcidas do Corinthians têm aí discutido abertamente a possibilidade de ter um nome ou outros nomes, né, que defendam essa bandeira que envolve os torcedores? Eu vou falar dos Gaviões, mano. Puta, eu, como presidente do conselho, já até em algumas reuniões, até mencionei sobre o fato, né, mano? Mas aí a gente fica vendido, porque as pessoas ignoram essa situação, mano. E a gente vê que parece que a coisa não anda. Tem alguns candidatos até que é da torcida e que faz parte disso aí, mas a gente vê que não tem um trabalho efetivo em cima de tudo isso aí, mano. Na verdade, a gente não precisa ter um cara, a gente não é só ter o cara da torcida, a gente precisa ter um cara da torcida que atua, mano, que faz parte desse negócio. Não adianta a gente pegar lá agora qualquer candidato e falar, esse é candidato dos Gaviões, mano. Mas se o cara não tem um histórico de luta, de querer construir algo nesse sentido, mano, de nada vai adiantar. A gente precisa em comum acordo, juntar todo mundo, principalmente a rapa que está na frente da nave, e escolher um nome. Falar, mano, você é o nome nosso. Mano. Mas, mano, não importa, você vai ser o nosso representante, nós vamos te dar a estrutura, não financeira, mas estrutura, mano, de que precisar, para que você chegue lá no topo, mano, aí, a partir daí, em conjunto, a gente começar a elaborar os projetos para que a gente venha defender não só os Gaviões, mas a torcida num todo, entendeu? Torcida organizada num todo. Perfeito. Dentro desse parâmetro, nós temos aí algumas torcidas que, de certa forma, têm os seus representantes lá na Câmara dos Deputados, né? Vamos pegar, por exemplo, a própria Mancha Verde, ela tem um deputado federal, que é o Antônio Carlos Rodrigues, atuante, né? Que inclusive eu tive um baita orgulho não só de debater, discutir, mas também propor ali para ele, e ele atendeu de bate-pronto, essa revogação desse projeto que prejudicava as lideranças como um todo, né? Nós tivemos a presença e a eleição do Gema, que é um membro da Anator e a vereança em Piracicaba, né? O Gema, que é presidente da torcida Esquadrão, que é uma grande referência. Você disse aí que tem esperança que no futuro muito próximo nós possamos ter um nome ou outros nomes que defendam aí a instituição, né? Haja vista
a visibilidade como presidente da Gaviões, um vice-presidente da Gaviões, e você mesmo, né, como presidente do conselho, dispõe hoje. Esse processo de discussão, você acha que é um processo que será maduro? As pessoas colocarão ali, de certa forma, as suas divergências, né, do ponto de vista pessoal de lado, em favorecimento da instituição? Você acha que chegou nesse momento a entidade? Mindu, sinceramente, mano, eu acho que ainda não, mano. Porque parece que, sei lá, mano, não sei se os caras põem uma venda nos olhos e falam assim, mano, isso aí não vai dar certo. Mano, quando eu entrei nos Gaviões, tanta coisa não podia, mano, tanta coisa. E hoje a gente é obrigado, mano, a conviver com aquilo ali que, mano, que a gente não aceita, mas que a gente é obrigado. Eu acho que a gente precisa mudar também sobre esse simples fato de a gente lançar um candidato, mano. Ah, que a torcida não atua politicamente, a torcida não foi criada. Ô, mano, como que não, mano? A torcida foi criada na ditadura, mano. A torcida quase foi extinta na pancada, porque, mano, na época a gente não poderia abrir uma faixa, a gente não poderia fazer nada, tá? Na ditadura todo mundo era observado, mano. Então, aí o fato de ter criado a torcida e ter colocado que a gente tava ali pelo Corinthians e em prol de uma campanha contra um ditador que era dentro do Corinthians, mano. Então, e como você mencionou, várias outras questões que envolveram o Brasil, que a gente entrou na arquibancada lá, estendeu faixa e o caramba, coisa que a sociedade não fez e a gente perdeu isso aí, mano. Os Gaviões, as coisas acontecem no Brasil e no mundo, mano, e a gente é omisso, assim como a sociedade, mano. A gente vê aí o que tá acontecendo na Palestina, tá acontecendo a taxação dos Estados Unidos, mano, e a gente, mano, sequer a gente faz uma discussão sobre isso, mano. Então, acho que a gente deveria, pelo menos, até a própria... o que acontece dentro do próprio Corinthians, mano, a gente não é capaz de levar uma faixa para arquibancada para mostrar o nome daqueles pilantra, a cara daqueles pilantra lá e... Então a gente precisa mudar muito para a gente chegar onde a gente quer chegar, mano. Já que você citou o nome do Coringão, né, vamos deixar de falar do que está ocorrendo nos dias de hoje. Mês que vem, mês de agosto, o presidente interino vai entrar em vias de permanecer ou não, né, à frente do clube, né, nesse caso o Stabile, né? Como que você sentiu, observou, né, a chegada do Augusto, né, a ascensão do Augusto à presidência e a queda dele em menos de 2 anos, Capar? Mindu, assim, na verdade, Mindu, eu sou um corintiano que, mano, participei muito pouco ou quase nada da política do clube, mano. Inclusive, eu fui sócio do clube, acho que durante 1 ano, mano. Se eu cheguei aí 10 vezes no clube, foi muito. Eu achava que o Corinthians, pelas pessoas que dirigiam, era inviolável, mano. Então, eu acreditava que tudo que os caras faziam no Corinthians era pelo Corinthians com muito amor. E eu me enganei redondamente, mano. Esses caras aí fizeram um bando de pilantra, mano. Os caras usam o Corinthians para benefício próprio, mano. Para colocar seus interesses, suas empresas, seus comparsas. E, mano, você viu que chegou, mano. Nós estamos com uma dívida de 2,5 bilhões, se eu não me engano. E o Augusto veio com aquela, né, mano, com aquela máscara de que seria o cara da renovação, que ia mudar tudo que estava acontecendo, que era um cara que, mano, pé no chão, que ia escolher pessoas capacitadas para conduzir a nave. E, infelizmente, a gente viu que menos de 2 anos aí, mano, o que os caras fuderam o Corinthians em 15, 16, ele fudeu metade em 1 ano e meio, mano. Então, mano, ele é mais pilantra do que todos os outros juntos, mano. E a gente precisa, dia 9 vai ser, acho que a nação, a Fiel, precisa se mobilizar, mano. A gente precisa estar lá na frente do Parque São Jorge, pelo menos umas 10, 15, 20 mil, quanto mais, melhor, mano. Pra gente meter uma pressão lá e mostrar pra aqueles pilantras lá que, mano, ninguém vai sair ileso disso não, mano.
Se alguém vai sair ileso é o Esporte Clube Corinthians Paulista, mano. Se depender de nós, a princípio nós estamos tentando dialogar, tentando fazer, mas se houver necessidade de tomar uma medida drástica, mano, e nós vamos tomar, porque o Corinthians é maior que qualquer um daqueles vagabundos que estão lá. Eu tive a oportunidade, Capá, nessas andanças pelo Brasil afora, de participar de pelo menos 4 eleições do Internacional Futebol Clube, na qual eu tenho um apreço, né, não só pelo clube, mas também por vários amigos da torcida Nação Vermelha, que é do Bochecha, se eu não salvo engano, e a torcida FICO, a torcida FFC, enfim, todas as torcidas organizadas lá do Internacional. E eles viveram um processo bem interessante, né? Boa parte hoje dos dirigentes do Internacional vieram das torcidas organizadas, foram presidentes das torcidas organizadas, foram diretores. E o Internacional, campeonato a campeonato, termina sempre num patamar favorável, entre os 10 primeiros clubes, entre os 5 primeiros clubes, enfim. E um fato que me deixou bem intrigado, né, e que eu acho que cabe para dentro do Corinthians, é o fato da participação democrática dos torcedores do Internacional em escolher o teu representante ou o teu presidente, né? No Corinthians são 3.000 a 4.000 associados defendendo o interesse de um candidato A ou candidato B, né? Para um clube que tem uma média aí de quase 40 milhões de torcedores. Você acha que essa alteração de processo de mudança de campanha, de eleição, e ter ali, na verdade, a participação maior da torcida do Corinthians está caminhando bem, está sendo discutido? Você fala no sentido de ter uma participação maior, extra aos associados ali, que decide literalmente a vida do clube? Então, do que a gente pleiteia hoje é a mudança do estatuto, né, mano? Que inclua o voto do fiel torcedor, e é sobre isso que a gente acha que vai haver a maior mudança, né? A gente acredita que as pessoas que estão querendo se inserir dentro do processo, mano, são pessoas que realmente amam e gostam do Corinthians, mano, e a partir dali começar a criar um projeto paralelo, mano, pra gente extinguir esse que tá aí, esse câncer que tá aí há muito tempo. E acho que a gente agora começar a pressionar o presidente do conselho, Romeu Tuma, mano, para que ele faça essa mudança no estatuto, para que a gente, que não seja agora, mas que seja 2, 3, 5 anos para a gente começar, para o fiel torcedor começar a votar. Pelo que a gente entende, como eu falei, eu não participo da política, mas pelo que eu entendo, esses 3, 4 mil que você falou, mano, são eleitores iguais a esses aqui de fora, que, mano, que se vende por uma mensalidade, por uma camisa do Corinthians, por uma participação lá no camarote e coisas desse tipo. Então, mano, enquanto a gente tiver pessoas que pensam no umbigo, mano, quem vai perder é o Corinthians, mano. Então, acho que a gente já há algum tempo já vem fazendo esse processo de associação no clube, né, mano, da rapaziada associada. Tem um pessoal lá que, mano, que pegou gosto pela coisa e tá indo. A gente tem um amigo nosso, um irmão, que da nossa adolescência também, o Tiquinho, mano, que encabeça uma dessas chapas aí, mano, e que os caras têm uma postura, uma conduta exemplar, mano. A gente respeita e a gente acompanha os caras, mano, e a gente acredita que num período muito curto eles vão começar a ocupar os espaços. É a chapa 85, se eu não me engano. Chapa 85. Eles têm disputado, acho que é a segunda eleição que eles disputam, né, no clube, estão na primeira ou segunda suplência, coisa nesse sentido. Mais né? ou menos isso. E a grande maioria das pessoas que compõem essa chapa são pessoas que saíram da arquibancada como a gente. E né? que pensam igual a gente, que, mano, tá lá pelo Corinthians, não é pelo poder, nem pela... Entendeu? E a gente acredita nisso, mano. Acredita neles. Agora, Capá, toda a crise, né, traz sempre ideias, né, que muitas das vezes as pessoas acham fantásticas, né? E eu, particularmente, temo que essas ideias venham a virar, na verdade, uma praxe, né? Que é a ideia da SAFiel, né? Eu
sempre falei com um amigo meu que escreveu sobre a questão das SAFs, né, que é o grande parceiro Francisco Mansur, né, o Mansur que foi, inclusive, vice-presidente de São Paulo. E, numa ocasião, eu escrevi um texto me colocando contrário à questão da SAF aos grandes clubes, né? Eu mantenho essa minha opinião. Acho que as SAFs, elas cabem muito bem para clubes menores, né, do interior, né, no sentido de alavancar, sobretudo, a economia local e fomentar o futebol, sobretudo preparar também jogadores para os maiores clubes, né, no caso, os 4 maiores aqui de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, né? E eu vejo essa ideia, de certa forma, sendo discutida e muitos dos nossos amigos ali, de certa forma, olha, eu acho que é uma boa ideia, né? E eu sempre falei que o problema do Corinthians é de gestão, é de ter dirigentes ali preparados tecnicamente, né, e politicamente para administrar de uma maneira correta, né, e transparente da onde o clube quer sair, aonde o clube quer chegar. Como é que você vê essa ideia crescendo dentro da torcida, da Safiel? Mindu, na verdade tá crescendo porque os caras estão expondo muito, né, mano? Inclusive, acho que o Vinícius Cascone teve no Conselho dos Gaviões, apresentou um projeto lá que inclui, não a SAF, inclui também a entrada do fiel torcedor para que vote, mas tem, acho que esse processo de SAF também, onde a torcida paga um valor ali, um valor X, chega a 100, 200 reais, aí dali a gente elege 10 caras, sabe? Acho que no total deu 21, aí separa o clube, né? Mas enfim, acho que a torcida ouve, porque, mano, não tem como, tá em questão, mas acho que nós estamos indo mais pela linha da mudança do estatuto, mano, para que as pessoas, o fiel torcedor vote, né? Aquele que vai pro estádio, aquele que passa o veneno, aquele que conhece Corinthians, que ama, que doa seu dinheiro, seu suor, mano, deixa sua família e vai lá, entendeu? O intuito nosso é esse, que esse torcedor passe a votar dentro do Corinthians, porque esse aí a gente sabe que vai fazer a diferença e vai devolver o Corinthians pro seu devido lugar, entendeu? Muitas das vezes, capaz, acho que falta também porta-vozes para dentro da torcida que exponha de uma maneira mais clara, né, o anseio da torcida, né, o que a torcida quer, né? Acho que a falta dessa confiabilidade de uma liderança que coloca essas ideias, você acha que não tem faltado ali para dentro da entidade, a entidade elaborar um seminário, elaborar um debate, né, aberto, trazer pessoas, que sejam inclusive da própria torcida, para discutir e debater essas ideias dentro da própria torcida, junto ao associado? Você acha que não traria uma luz melhor para que esse torcedor entenda o tipo de futebol e o tipo de clube que nós queremos no futuro muito próximo? Então, tudo que vier de informação, mano, de pessoas que vivem o Corinthians, que amam o Corinthians, mano, muito bem-vindo. Mas como a gente falou, mano, a gente tem essa barreira dentro da torcida de achar que, mano, que a gente não deve, que a gente tem que participar lá na arquibancada e lá cobrar o Corinthians, mas eu acho que passou do tempo, né, mano, da gente convidar as pessoas, fazer seminário, explicar levar inclusive os próprios dirigentes que estão defendendo SAF ou não, estão defendendo esse projeto, para que vá lá discutir com o associado. Não adianta discutir só com a diretoria dos Gaviões e com o conselho dos Gaviões. O torcedor, o associado dos Gaviões precisa também precisa ser respeitado, mano, precisa ser ouvido, ele precisa ouvir também, para ele entender como que funciona, como que tá essa questão. Então, acho que a gente precisava ampliar, sim, mas é onde a gente falou, né? Se a gente tivesse um representante, esse seria o cara para conduzir a parada. Se não fosse dentro da sede, chamasse na assembleia lá, falava, mano, na assembleia, auditório tal, dia tal, horário tal, mano, nós vamos convocar não só os Gaviões, mas nós vamos convocar as torcidas para discutir outras questões também, entendeu? Aí, a partir dali, mano, aí a gente organizar. Se os Gaviões não querem organizar dentro da sede, organiza as quebradas, mano. Eu vou organizar pelo menos 20 mano lá que confia
confia em mim, confia no meu trabalho, confia na minha pessoa, mano. Fala, mano, eu tô levando vocês lá, mano, não tô ganhando R$1, mano. Inclusive, nós vamos de trem porque não tem dinheiro pra custear o transporte. Então, vocês confiam em mim, não confiam? Então vamos lá, mano. Vamos ouvir lá, porque não é pro Mindu, não é pro Capá, não é pro Alê, é pros Gaviões, é pro Corinthians, entendeu? Esse seria o cara. É por isso que a gente precisa continuar batendo, mano, porque é inadmissível, Mindu, uma torcida do tamanho dos Gaviões, 150 mil, mano, a gente elege um cara sem sair de casa, sem gastar R$1, mano. E esse cara seria o representante, um dos mais votados do estado, mano. E a partir dali a diretoria dos Gaviões, né? Lógico que a gente faria um conselho de mandato ali para que aquele conselho, mano, ajudasse a conduzir e a partir dali a gente tirar as demandas que não só os Gaviões precisam, mas como a torcida organizada num todo, no geral. Não importa se nós vamos a gente precisa beneficiar, a gente precisa trazer coisas boas para as torcidas, mano. No jogo aí do São Paulo aí no último domingo, né, se eu não me engano, sábado, domingo, o policial correu atrás de uma mulher que entrou no ônibus, o cara deu 2 tiros de borracha na mulher, mano. É inadmissível a gente ver uma cena dessa e achar normal, Mindu. A gente não ir para as redes sociais, a gente não postar uma nota, a gente não fazer nada, mano. As torcidas precisam se unir numa dessa, ó. A Mancha solta uma nota, a Independente, a Dragões, os Gaviões, 12, Pavilhão, Estopim, mano. Todo mundo soltar uma nota e estuprar as redes sociais, falar, mano, vocês estão achando que a gente é o quê, mano? Ô, batalhão de choque combina com nós, mano, pra chegar no Rio de Janeiro lá 7 horas da manhã, mano. Olha o sofrimento, mano. Nós temos que sair da nossa sede lá meia-noite, mano, pra chegar no Rio de Janeiro 7 horas da manhã. Aí a gente é esculachado, mano, das 7 da manhã até as 5:30 da tarde, a hora que eles vão pôr a gente dentro do estádio, faltando 15, 20 minutos, mano. E a gente aceita na maior moral, mano. A gente aceita. Fala, não, eles estão fazendo papel dele o caralho, mano. O papel deles é levar a gente em segurança pro estádio, fazer a gente assistir o jogo, mano, e trazer nós em segurança de novo, mano. Porque a gente é visitante. Não é lá pra dar tapa na cara que nem fizeram aí na torcida de São Paulo. E aí eu vi isso aí, aí eu olhava os comentários, uma par de caras, o cara tomou um tapa na cara, irmão. Eu falei pros caras, mano, semana que vem é nós, viu? Pode não ser filmado, mas quantos mano nossos não tomou tapa na cara, não tomou esculacho, mano? Toda torcida, toda viagem que a gente faz, mano, é isso aí, a PM faz de nós o que quer, mano. E a gente aceita, mano. A gente tem 150 mil, mano, o nome dos Gaviões é muito forte, mano, as outras torcidas são fortes também. A gente precisa começar, mano, enxergar que esses caras aí, eles estão lá pra fazer o papel deles, mano. Não pra ir bater nos outros. Porque eles fazem, mano, batendo em torcida não dá nada. Os caras filmam bater, dando tiro, fazendo e acontecendo, mano. Não dá nada, porque a sociedade condena a gente e acha normal. E a gente não pode achar normal isso. Ou a gente faz algo pra mudar isso aí, mano, ou a tendência nossa é ser extinto das arquibancadas. Capaz, no período da década de 90, ali nós tínhamos as duas torcidas, né? Dividia ali a torcida do Corinthians com as demais torcidas. A presença de aproximadamente ali, de 100 a 110 mil torcedores no Morumbi, né? As torcidas, elas dispunham ali de um poder absurdo, né? No que diz respeito à saída das suas sedes ou dos seus bairros. E 20 anos depois, né, hoje as torcidas, elas estão reduzidas praticamente num único espaço que cabe ali, em média, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, né? E, de certa forma, foi aceito, né, esse enquadramento, né, que a CBF, a federação, chama num formato, né, muito bonito, né, não é nem enquadramento, eles chamam de setorização, né? Eu sempre fui contrário a essa questão da setorização por vários fatores. Um dos fatores é o fato de você literalmente acabar com as torcidas organizadas, né? No caso da torcida do Corinthians, eram, se eu não me engano, 12 torcidas organizadas, se reduziu a 6 ou 7 torcidas organizadas, né? E ficando ali num aperto atrás do gol, né? Você acha que é possível esse processo de discussão
de mudança, né? De espaço da arquibancada, ou seja, a torcida organizada voltar ali para o centro do campo como era há 20 anos atrás. Pode ser iniciado, pode ser passado a ser debatido em relação ao clube, às próprias federações? Você acha que essa alteração seria benéfico para as torcidas organizadas, ou seja, sair de trás do gol e ir para o centro do campo, no caso? Amindu, acho que isso aí não depende de federação, não depende de nada, né? Acho que depende da diretoria do clube, né? Mas a diretoria do clube, ela pensa em quê, mano? Ela pensa em dinheiro, mano. E aí ela põe o meio do campo ali como um valor bem mais alto do que um torcedor organizado pode pagar. Aí, mano, mas tem condições, mano. Se a gente começar a fomentar essa ideia, mano, eu acho que a gente tem que chegar no presidente do Corinthians e falar, irmão, nós queremos espaço, mano. Lógico que hoje a torcida do Corinthians é foda, mano. Você vê em Itaquera lá, quando começa no setor sul ali, o bagulho fica louco. Então a torcida inteira canta, mano, mas tem dia que a Fiel tá daquele jeito, tá devagar. Então, mano, os Gaviões e as torcidas organizadas que seguram ali a maioria dos cantos, a festa. Porém, mano, é questão de chegar no presidente e falar, mano, você dá os 7 mil ali, então dá 7 mil aqui também, mano. Vamos discutir, mano, porque, mano, a torcida que toca, que faz o time jogar, ainda mais time ruim do Corinthians aí. Se não for no grito, não vai, mano. No grito já não tá indo, imagina chegar lá e não ter o que cantar, mano. Os caras... Então, Midu, acho que dá sim, mano. Basta querer, né, mano? A gente precisa começar a pensar a gente, às vezes, pensa em coisa que não tá nem aí, mano, que não agrega nada pra torcida. Talvez agregue ali pros Gaviões ali, pra sede, pra diretoria, mas a gente precisa pensar no todo. A gente precisa pensar primeiramente no Corinthians, depois no associado. Aí depois, aí sim, na sede, na diretoria. Porque o nosso associado é o nosso maior tesouro, né, mano? Então, a gente tem que cuidar do associado. Fazer o associado se sentir bem e trazer o máximo de conforto, de coisas boas. Mano. Acho que ali no meio de campo, você é louco, o bagulho ia ficar... Eu lembro disso aí, eu lembro de ter assistido um jogo no meio do campo lá na década de 90, mano, no Pacaembu. Aí começaram a jogar a gente de lado, a gente ficou na direção de escanteio e ali a gente ficou, mano. E a gente achou que era normal. Os caras puseram até grade, como se fosse um bando de bicho. Colocou grade separando a laranja da amarela e a verde da numerada. Porra, então... E os caras vão impondo e a gente vai aceitando, Mindu. E eu vi na coisa que você mandou pra mim do Viola, o Viola fala sobre isso, né? Fala, mano, força se combate com força, né, mano? A gente viu outras questões aí, que nem ele mencionou lá, no clássico lá, que a polícia queria dar geral em cima da hora, mandou parar o samba pra dar geral. Não deu geral, quis dar geral na hora do jogo. Falou, não, nós não vai dar geral. Ah, então vocês não vão não vão, nós vamos a pé. E era esses enfrentamentos que fazia, mano. E hoje a gente já não faz mais, mano. A gente simplesmente acata o que os caras põem e vai. A gente fez uma festa na final do Paulista aí, mano, quantos nós matamos lá com o sinalizador, mano? Pela punição, a gente deve ter matado pelo menos uns 50 pessoas queimadas lá com um sinalizador. Nós fizemos uma festa pro Corinthians, mano, pra Fiel, e a gente tá sendo punido até o final do ano porque a gente acendeu o sinalizador, mano. E a gente aceita. A gente tinha que ir pra porta da federação, mano. A gente não tinha que discutir com o PM, a gente não tinha que ir em batalhão. Falei, mano, nós vamos no batalhão fazer o quê, mano? Vocês falam, chega lá, a gente discute uma coisa. Chega na rua, na hora do jogo, vocês esculacham o nosso povo, vocês batem, vocês dão tiro. Vocês tiram a nossa autoridade na frente do nosso associado, mano. Então a gente não vai conversar com vocês, mano. Quer sair na mão? Nós vamos sair na mão, então, que nem era antigamente, mano. Antigamente, mano, ó, o seu respeito vai até onde termina, né? O respeito nosso vai até onde termina o deles, mano. Respeitou nós vamos respeitar. Se não respeitou, é pouca ideia. Sim.
Então, mano, e a gente tá aceitando isso aí muito passivamente, mano. E isso aí não pode acontecer, mano. Você fez uma colocação que esses dias aí eu fiz uma reflexão, né, sobretudo no que diz respeito a esse processo de recadastramento, né, de facial, né? E à época a gente discutiu lá em Brasília como seria essa questão facial dentro dos estádios, né? Ou seja, funcionar como funciona, por exemplo, o Smart Sampa, né? Você tem as câmeras instaladas na cidade de São Paulo, em pontos estratégicos, né? E ela identifica um indivíduo que possível tem um problema com a justiça, ou esteja procurado, ou cometeu algum tipo de crime, etc., e está nos registros ali da imagem, né? E a polícia, a guarda municipal, ela vai e detém esse indivíduo e apresenta para a justiça. Eu fiquei muito surpreso com a postura da CBF e com o apoio da federação e, consequentemente, dos clubes, em adotar esse cadastramento. Então, eu vi filas e filas, né, sendo feitas dentro das torcidas organizadas, né, no caso Gaviões, Pavilhão, Estopim, Camisa 12, e por aí vai, né, e agora vai passar a ser feita dentro do clube, né. Aí me veio o questionamento, né, que foi um questionamento feito lá atrás. Para que esse cadastramento da facial, sendo que a facial é para identificar alguém que cometeu uma arbitrariedade na sociedade e detê-lo ali na arquibancada né, e apresentá-lo à justiça, né? Você não acha que no futuro muito próximo, porque essas pessoas elas ou vão deixar de ir aos jogos, né? Ou tem jogos que elas não vão querer ir, né? Por questões financeiras ou por questões de outros compromissos. Você não acha que vai ter um conflito entre os torcedores do ponto de vista de quem pode adentrar dentro do estádio e quem não pode adentrar por conta dessa questão da facial? Você fala no sentido de... Porque quem está cadastrado tem a garantia do ingresso e acesso ao estádio. Quem não está cadastrado, né, não vai ter a garantia do ingresso e, consequentemente, não vai ter acesso ao jogo do futebol. Então, a minha preocupação é justamente essa. Eu acho que... acho que fizeram uma lei aí que os clubes têm que... Infelizmente, tem que acatar. E essa é uma delas, mano. Mas cabe ao clube também fazer, né, mano? Na contraposição. Fazer, né, uma contraproposta, fazer, mano, criar uma situação, mano, que beneficie não só o torcedor, como o clube também, mano. Eu acho que, primeiramente, aí, já que tem que fazer e não tem outra solução, mano, acho que primeiramente, a gente teria que discutir sobre a transferência do ingresso, né, mano? Porque às vezes você compra no início da semana, mas chega no final de semana, aparece um compromisso, ou tem alguma pessoa doente, ou você precisa... E você acaba perdendo o ingresso. Automaticamente, mano, aquele espaço vai estar vago. Então, mano, a gente vai perder em tudo. Perde o torcedor que comprou o ingresso, perde o time do Corinthians, que vai ficar sem aquele torcedor para cantar, para gritar, para xingar. E eu acho que, assim, uma das questões a gente precisa começar a falar nesse sentido. Falar, mano, o ingresso tem que ser transferível e coisas desse tipo. Porque senão, mano, realmente vai criar muito, muito problema. Eu acho que... Mas no último jogo aí parece que em cima da hora não tinha esgotado os ingressos, acho que o Corinthians liberou, né, para o torcedor comum. Se for dessa forma, acho que é menos mal, né? Acho que vai dar para conseguir. Mas uma das coisas que a gente precisa lutar é pela transferência do ingresso, mano. Você compra o ingresso, você não poder ir, você perde. Aí perde todo mundo. Perfeito. Capaz, a gente tá caminhando pro finalzinho do programa, infelizmente, né? Mas eu não posso deixar de fazer aqui duas colocações. Uma voltada para a questão que envolve ainda as torcidas organizadas, que é em relação à ANATORG, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil. E a outra, né, para encerrar, é a tua participação dentro do Partido dos Trabalhadores no PT, né? Qual é a sua visão hoje em relação ao atual presidente, no caso o presidente Lula, né? E o que você acha que o partido
precisa mudar para melhorar, sobretudo, o atendimento, né, as tuas ações, os seus projetos para a população brasileira. Então, fique à vontade. A primeira pergunta foi? Em relação à Anatorg, né, então, que você acha? Quantos anos tem a Anatorg? A Anatorg, ela tem 10 anos. Então, Midu, eu acompanhei muito pouco a criação da Anatorg, mano, porque eu fiquei 9 anos fora, praticamente. Eu não vi o nascimento e não acompanhei. Mas eu acho que, pelo fato de ser uma instituição que fala de torcida, que defende os projetos de torcida, eu acho que, no mínimo, interessante, mano. Não acompanhei, assim, agora que eu comecei a participar vendo as entrevistas, vejo o Claudinho, vejo uma parte de mano ali em algumas ações, eu tenho acompanhado um pouco, mas eu acho que já é o primeiro passo. Você falou mencionou aí que no último pleito aí vocês lançaram alguns candidatos, mano, vocês estão fazendo o que quem deveria fazer é a própria torcida. Então vocês são um braço da torcida que estão tentando orientar, mano, a torcida no sentido de que, mano, caminha por aqui, que aqui é a saída. Mas, infelizmente, acho que tem algumas torcidas que não entendem dessa forma, algumas diretorias que não entendem dessa forma, mano, mas cabe a vocês, mano, continuar com o trabalho, mano, e mostrando dia a dia, mano, a importância do trabalho e, mano, começar a convencer esses caras que, mano, que o momento é de mudança, mano. Ou a gente se posiciona, mano, ou nós estamos fora do jogo, chapa. A gente nunca, né, claro que eu não respondo pela instituição hoje, né, quem responde pela instituição é o presidente Claudinho, mas sempre quando é questionado a gente menciona que a gente não se preocupa, né, em relação às críticas que a gente recebe, muito pelo contrário, as críticas fizeram com que a gente alterasse vários caminhos, né, e chegasse numa questão quase que ideal, né, que é o fato da gente poder pautar e jogar para as torcidas organizadas, né, questões que elas precisam discutir. E ouvindo isso, né, de uma pessoa como você, que sempre teve um posicionamento imparcial mesmo, né, você não fala para as pessoas, você não vai falar para mim uma coisa para me agradar, você vai falar o que você acha, e dentro do que você acha, eu particularmente já mudei várias rotas, né, das minhas decisões, inclusive posicionamento, né, porque vejo na tua pessoa, nas tuas colocações, muita importância e uma visão muito ampla, né, não é só da questão dos gaviões, mas do que envolve as torcidas organizadas. Então eu fico muito feliz com a tua colocação e, claro, o nosso presidente Claudinho vai estar ouvindo aí a tua mensagem, e assim como os demais torcedores, fortalecendo cada vez mais esse movimento tão, né, contraditório, mas tão necessário, que a gente ama tanto. E em relação ao Partido dos Trabalhadores, Capá, para a gente concluir a nossa entrevista. Amigo, acho que assim, o Partido dos Trabalhadores, mano, é o partido que a gente tá desde o início da nossa... A gente diverge de várias questões, mano, você sabe que a gente tem posição, a gente não aceita goela abaixo muitas coisas que são impostas para nós também, assim como a direita faz lá dentro dos seus partidos, né, mano? A gente discute, mas o PT é um partido, mano, democrático, mano. Democracia tem hora que atrapalha, até porque a gente vive hoje tudo é financeiro, mano. E a gente que tá lá, mano, lá na parte de baixo, quando tem essa disputa, mano, a gente, se não tiver disposição, a gente é esmagado, mano. A gente acabou de sair de um pleito aí, mano, onde eu disputei não. Lá a gente fez uma chapa única para presidente do partido municipal, só que eu divirjo de um deputado regional lá, que inclusive a gente não tem provas, mas a gente acha que participou da minha situação lá atrás. Então a gente, onde ele estiver, nós vamos estar do outro lado sempre, mano. Isso aí é fato. E eu disputei contra o vice-prefeito da cidade, 3 vereadores e o diretório inteiro, mano. Às vezes o pessoal fala, puta, capaz, você nunca ajuda, mano, você só tá do lado B, mano. Fala, não, mano, o lado B sempre é o lado correto, mano.
a gente tiver que fazer, tiver que sofrer, penar e por conta das nossas posições, nós vamos sofrer, penar e, mano, só que nós, mano, a gente é rocha, mano. Cai aqui, levanta ali, vamos pra cima de novo, mano. Enquanto a gente tiver de pé, mano, disposição, nós vamos brigar pelo aquilo que a gente acredita. Mas mesmo assim a gente fez um enfrentamento bom lá, Mindu, e a gente descobriu que a gente foi garfado. Você vê, o próprio Partido dos Trabalhadores, mano. Aí eu penso assim, mano, a gente fala da direita, mano, mas a direita, eles têm um foco, eles focam na gente como inimigo, mano. Mas tem algumas situações dentro do PT que a gente acha que, mano, é o fogo amigo, mano. Os caras focam contra nós mesmos. Então a gente precisa mudar isso aí, mano. O PT, num todo, precisa se reaproximar das bases, mano. Precisa voltar aqueles cursos de formação, mano. O PT precisa se reestruturar, mano. Porque a gente tava numa situação aí, mano. O país tá polarizado, mano. E a gente precisa formar a nossa juventude, mano. Nossa juventude hoje, mano, a gente olha na internet, mano, os caras tá tudo do lado da direita. Fala, porra, mano, mas o Partido dos Trabalhadores é o partido, mano, que atende os anseios da sociedade, principalmente a sociedade mais carente, mano. E os caras falam, mas só fala, o que vocês fez? Pô, a gente tem ProUni, a gente tem Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tem centenas, dezenas de projetos que atende pé de meia. A gente tem... Mano, agora falam o que a direita faz por nós aí, mano. Ah, mas o mensalão... Mano, isso aí é coisa do passado. E muitas dessas questões aí, quem estava envolvido eram pessoas da base, de outros partidos, mano. Mas refletiu no PT. Mas, mano, a gente precisa começar a pegar nossas bases de novo, dar curso de formação, mano, e acolher, mano, porque, mano, a direita tá... E falar, mano, e mudar a nossa comunicação, mano. Nossa comunicação é muito pequena perto da comunicação da direita. Os caras estão engolindo nós, mano. Se os caras não dão esse tiro no pé aí com essa taxação do Trump, com esse apoio ao Trump aí, mano, o ano que vem ia dar trabalho pra gente ganhar dos caras. Mas eu acredito no presidente Lula, mano, acredito nas pessoas que ele acredita, mano, acredito no Partido dos Trabalhadores. É por isso que quando aconteceu o fato comigo, mano, havia um acordo de eu retirar minha candidatura para não expor a estrela do PT, mano. A gente fez esse acordo, só que o PT não cumpriu o acordo comigo, entendeu? Quando saiu meu mandado de prisão, no dia seguinte o PT foi e me desfiliou, mano. Eu fiquei puto. Poderia ter saído do partido, mano. Mas eu não tô no partido por conveniência, eu tô no partido por convicção, mano. Então voltei pro partido, me filiei recentemente para disputar o PED, mano, e fiz minha parte. E vou fazer até o fim, Mindu. Não é esses dirigentinhos aí que tá aí, que usa prerrogativas de direita para querer excluir nós, que nós não vamos sair do PT, não. Só se expulsar nós. Mas aí nós vamos pro outro de esquerda. Tem o PSOL, tem o PCdoB. Tem o UP. Tem, mano. Pra direita a gente não vai, Mindu. Mas que a gente precisa... Muitas coisas a gente não concorda, mas a gente tá trilhando nosso caminho para orientar as pessoas, pelo menos que estão próximas a nós, para seguir corretamente, entendeu? Mas o Partido dos Trabalhadores é o partido que tem transformado o Brasil, tem transformado a vida de muitas pessoas, sobretudo os mais carentes, mano. E nós vamos continuar com esse trabalho aí. O ano que vem nós vamos reeleger o presidente Lula novamente e nós vamos dar seguimento nisso aí, mano. O Brasil é dos brasileiros, sobretudo dos mais pobres, né? Então o Partido dos Trabalhadores faz esse papel fundamental e nós estamos aí para ajudar. Meu irmão, quero te agradecer por essa oportunidade. Primeira vez que a gente, né, troca essa ideia, mas você sendo entrevistado e eu entrevistando, pela sua vinda, te desejo toda a sorte do mundo, né, na sua vida pessoal, particular. Casou há 2 meses atrás, aí teu filho mais velho, Wallace. Aliás, um forte abraço, Wallace. Não deu pro seu tio estar presente aí no seu casamento, mas mandei uma mensagem lá no Instagram para ele, que é um homem fantástico, um homem fabuloso, assim como você,
né? Desejo sorte para você na presidência aí do Conselho dos Gaviões e que no futuro próximo a gente possa te receber aqui novamente com novas novidades em relação ao Corinthians, à torcida e ao Partido dos Trabalhadores. Meu muito obrigado, Capá. Ô, Mindu, eu que agradeço, mano. Puta, a satisfação estar aqui do seu lado, podendo estar participando desse programa que vai ser muito importante para o mundo das torcidas, né, mano? E aproveitar a ocasião aí para mandar um forte abraço pro Wallace, pro Luquinha, pra Yasmin, que são meus filhos que eu amo tanto. O Wallace, mano, é chovendo molhado, né, mano? Meu parceiro, moleque, quando eu tive ausente, ele com 15 anos assumiu a casa, mano, e nunca deixou faltar nada pra mãe e pros irmãos. E pra minha companheira de 33 anos, que é uma guerreira, né, mano, que tá comigo aí em todas as ocasiões, me apoia em tudo, mano. Um beijo no coração deles lá e dizer que satisfação enorme estar aqui. Eu que agradeço, precisar ir, nós estamos por aí, só chamar que a gente encosta. Eu que te agradeço, Capá, tamo juntão. Vocês acabaram aí de ouvir o retorno, o grande retorno, Organizados na Web, tendo aí nosso amigo, parceiro e companheiro Capá. Organizadas com vocês, vamos com tudo!